Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje nós estudaremos um pouquinho a respeito das reações orgânicas. Então, para você ter bastante clareza acerca da aula de hoje, é necessário que você tenha compreendido os conceitos dos compostos orgânicos. Caso você ainda não tenha assistido às aulas sobre os compostos orgânicos, eu te convido aí a visitar as nossas plataformas e se inteirar acerca das aulas que foram gravadas. Então vamos lá. Como eu disse, a aula de hoje é com relação às reações orgânicas. Em uma reação química, seja orgânica ou inorgânica, seguimos critérios cinéticos e termodinâmicos para que ocorra uma reação. Então, quais critérios são esses? Primeiramente, é preciso que exista um contato entre os reagentes. Quando você vai fazer uma reação química, só vai formar um produto se os reagentes estiverem em contato entre si, se mantiverem em contato entre si, certo? Depois, além do contato, é necessário o quê? É necessário uma afinidade química. Então, veja que não é necessário somente que um reagente entre em contato com o outro. Você pode muito bem misturar duas coisas, eles vão entrar em contato, mas não vai reagir nada, porque na maioria das vezes não tem afinidade química entre si, tá? Então é necessário que exista uma afinidade química. O terceiro fator que é necessário para que ocorra uma reação química é o choque. Que choque é esse? É o que nós chamamos de choque eficaz. É quando existe uma quebra de uma ligação química dos reagentes e forma uma nova ligação química para promover a formação de produtos, tá? São as colisões, os choques eficazes. Então vamos lá, recapitulando, é necessário que tenha contato, afinidade química e choque eficaz. Se tiver essas três coisas, então nós vamos ter produtos sendo formados, nós vamos ter reações químicas. Com relação às reações orgânicas, elas costumam ser mais lentas do que as reações inorgânicas. Então, para você que não lembra a diferença de um composto orgânico para um inorgânico, a diferença principal está no átomo de carbono. Então, todos os compostos orgânicos, eles precisam necessariamente ter o átomo de carbono para fazer as chamadas cadeias carbônicas que nós costumamos dizer, tá? Já os compostos inorgânicos, eles necessariamente não têm a presença do átomo de carbono. É claro que existem algumas exceções, tá? Mas a priori é essa, compostos orgânicos têm que ter átomo de carbono e inorgânico não tem átomos de carbono. Com algumas exceções, obviamente. No geral, as reações orgânicas são reações moleculares, ou seja, acontecem entre moléculas. Além disso, quase todo composto orgânico é apolar. Então, uma leitura geral aí das partes de uma reação orgânica é da seguinte forma. Você vai ter uma seta de uma reação no meio. Tudo que está antes da seta, no lado esquerdo, são os reagentes. E o que está depois da seta da reação são os produtos ou o produto, caso não tenha um sinal de mais entre mais de um composto. Então, nesse caso aí, especificamente falando, nós temos o hidrocarboneto aromático, que é o que está antes da seta, junto com um nitrocomposto, que vai formar, então, esse produto, certo? É um nitrocomposto também, junto com a molécula de água, que vai sair aí em forma de produto. Então, vamos lá. Para que aconteça um tipo de reação orgânica, é necessário falar, então, das rupturas de ligações. O que é isso? A ruptura de uma ligação é exatamente o momento de quebra de uma ligação. Lembra que eu falei no início da aula que para ter uma reação química é necessário que tenha o choque? Esse choque
exatamente vai promover a ruptura da ligação existente nos reagentes para formar os produtos, tá? Essa ruptura, essa quebra de ligação, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser em forma de cisão homolítica e cisão heterolítica. Lembrando que cisão é o rompimento, é a quebra da ligação, ok? O que acontece em uma cisão homolítica? A cisão homolítica, vocês vão perceber que a quebra da ligação vai fazer com que o par de elétron também seja dividido. Vai um elétron para um átomo, outro elétron para o outro átomo. Então, por isso que é homo, certinho? Então, nesse exemplo aí, ó, nós temos um carbono com 4 hidrogênios, o metano, certo? Ele vai ter uma cisão entre o átomo de carbono e o hidrogênio. Perceba que o par de elétron vai ficar um elétron para o carbono, um elétron para o hidrogênio. Então, nesse caso aí, nós temos cisão homolítica. No segundo caso, perceba que a cisão que está sendo representada pela aquele zigue-zague ali, setinha zigue-zague, fica os dois pares de elétron, que são os dois pontinhos, junto ao átomo de Br, do bromo. Então, nesse caso, um átomo só, ele levou o par de elétron para ele, certo? Então, nesse caso, nós temos uma cisão heterolítica, onde um átomo ficou sozinho com um par de elétrons. Então, é nesse sentido que nós vamos estudar 3 tipos de reações orgânicas, certinho? Lembrando aí das cisões. Os 3 tipos são reação de substituição, reação de adição e reação de eliminação. Então, eu vou falar agora a respeito da reação de substituição. Como é que ocorre esse tipo de reação orgânica? Então, são reações em que um ligante é substituído por outro ligante. Então, lembrando, ligante é o átomo que vai sair da reação e outro átomo vai entrar. É a ligação, tá? Que vai ser feita a partir de um átomo. Então, nesse caso aí, ó, nós temos um anel aromático, que é sendo representado aí por esse hexágono com um círculo no meio. Ele vai entrar em contato com o cloro molecular, esses 2 átomos de cloro que vocês estão vendo aí, ó. Então, por meio disso, vai ser formado o composto aromático com o cloro que aparece lá depois da setinha, o sinalzinho de mais e o HCl. Então, nesse caso aí, perceba o quê? Que o H ele foi substituído pelo Cl, pelo cloro. O hidrogênio ele foi substituído pelo cloro, certo? E isso vai acontecer nos alcanos. O que é alcanos? São cadeias carbônicas que têm apenas ligações químicas, ligações simples. Cadeias carbônicas que possuem ligações simples, tá? Entre carbonos. Então, os alcanos só vai ter carbono e hidrogênio. E a cadeia carbônica não tem alteração quanto ao número de carbono. Então, se você perceber aí, se analisar, você vai contar os carbonos que existia antes da seta, vai ser exatamente a mesma quantidade que vai aparecer após a reação acontecer. Então, não tem alteração quanto ao número de carbonos. Tranquilo? Só houve uma substituição de um átomo por outro átomo. Próxima, reações de adição. Nesse tipo de reação, temos a união de 2 ou mais moléculas e a formação de um único produto. Então, o exemplo aqui, ó, nós temos reação de hidrogenação, hidratação, halogenação ou hidrohalogenação. Então, como vocês podem perceber, nós temos como reagente 2 átomos de carbono ligados por uma ligação dupla, certo? Que é o eteno, junto ao HCl, ao ácido clorídrico. O que vai acontecer aqui? O átomo de hidrogênio vai ser ligado a um dos carbonos e o átomo de cloro também vai ser ligado ao outro carbono. O que acontece com a ligação dupla que antes existia? Ela é rompida. Lembra da cisão? Pois é.
Aqui está acontecendo a ruptura da ligação química para formar outra ligação, no caso, uma ligação com hidrogênio e o cloro. E esse tipo aqui foi a cisão homolítica, cada qual ficou com um elétron, certo? Perceba que depois da seta da reação, nós só temos um produto característico aí das reações orgânicas de adição. Então, essa é a mais fácil de você identificar. Seguindo. Antes de eu passar para a próxima reação, eu vou falar só um pouquinho de uma regra bastante importante, que é a regra de Markov-Nikov. O que diz essa regra? Numa reação de adição do tipo alceno ou alcino, ou seja, dupla ligação ou tripla ligação, né, mais um halogênio, o hidrogênio liga-se ao carbono mais hidrogenado da insaturação, enquanto que o halogênio liga-se ao carbono menos hidrogenado. Então, aqui é bem simples você identificar. Quando você tem uma reação de adição e você tem o hidrogênio ou um halogênio, o que é o halogênio? Penúltimo grupo da tabela periódica. Então, quando você tem, por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo, ele vai para qual dos carbonos? É aquele que tem menos hidrogênio, tá? E o hidrogênio vai para o carbono que tem mais hidrogênio. Essa é a regra de Markov-Nikov. Então, o último tipo de reação é a reação de eliminação, que são reações na qual átomos são retirados da molécula. Então, aí você vai ter uma molécula no reagente, junto com outro reagente, um dos átomos vai ser retirado da molécula principal. Então, o exemplo que nós temos aí, ó, 2 átomos de carbono, e em cada átomo de carbono você tem um cloro, certo? Junto com o átomo de zinco. O que vai produzir? Você percebe que vai ser formada uma dupla ligação, certo? E o cloro, ele foi retirado da molécula principal, se juntando com o zinco. Então, está bem nítido aí a eliminação do hidrogênio. Ocorreu, então, uma desidrogenação. Certo? Desculpa, esse próximo exemplo que acontece é essa eliminação do hidrogênio, onde está ocorrendo a desidrogenação. Então, você tem 2 átomos de hidrogênio, cada qual tem 3 átomos. Você tem 2 átomos de carbono, e cada átomo de carbono você tem 3 átomos de hidrogênio. É isso que está representado aí. Você tem um alcano, com a utilização de um catalisador e calor, você promove uma ligação dupla e é retirado dessa molécula aí do alcano 2 átomos de hidrogênio. Por isso que você vai ter mais H2. Tá? Esses 2 átomos de hidrogênio foram retirados da molécula principal, que era a molécula do alcano. Então, por isso que o nome dessas reações aí são de eliminação. Tranquilo? Parou. Então, seguindo, vamos para o momento de praticar. Tá? Só voltando aqui um pouquinho. Esse tipo de reação aqui de eliminação, ele é bastante importante na indústria petroquímica, que é o que acontece aí com a utilização do petróleo para as várias frações que nós utilizamos no nosso cotidiano, né? Seja o gás de cozinha, seja a gasolina, o óleo diesel, enfim, os vários tipos de utilização, né, do petróleo. Então, agora seguimos para o nosso momento de praticar os conhecimentos adquiridos ou relembrados da aula de hoje. Essa questão eu tirei do Turbo 6.0, que vocês vão encontrar lá na plataforma SFB, certo? No livro de Química, volume 4, lá na página 122, questão número 6. Então, vamos lá.
O estireno é um hidrocarboneto obtido a partir da destilação fracionada do petróleo. Tem odor característico e seu ponto de ebulição é baixo, conferindo uma volatilidade elevada. É empregado industrialmente como isolante térmico e nas reações de polimerização para a fabricação de plásticos e borrachas. Foi o que eu falei exatamente na aula sobre polímeros. Então, quem não assistiu, corre na plataforma e vai assistir a aula. O produto da reação de adição do ácido clorídrico, que é o HCl, a parte alifática do estireno está representado em. Então, aqui é importante que você saiba o conceito de cadeia alifática, porque, caso contrário, você não vai acertar essa questão. Então, mais uma vez, para você que perdeu a aula sobre química orgânica, então vá na plataforma, assista e que eu tenho certeza que você vai aprender. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o produto da reação aí entre ácido clorídrico na parte alifática da cadeia. O que é parte alifática? É a parte que está aberta, tá? É toda aquela parte ali que você não vê no anel aromático. Essa aqui, a parte de cima. Então, para você resolver essa questão, você tem que saber onde é que estão os carbonos. Eles estão ocultos, mas sabemos que onde tem vértice, né, tem átomos de carbono. Eu coloquei aqui para vocês para ficar bem explícito. Então, toda vez que tiver um vértice aí, você tem um carbono. Né? No anel você tem 6 e naquela parte alifática, que é a parte aberta, você tem 2 átomos de carbono. Sabemos que o carbono ele faz 4 ligações químicas. Então, quando não tem nada escrito, subentende-se que quem está completando as outras ligações são os átomos de hidrogênio, que são esses que eu representei em verde. E aí sim, a molécula está 100% estável. Eu quero saber sobre o átomo de HCl, onde é que ele vai entrar na parte aberta da molécula. Aí é importante que você tenha percebido que nas reações de adição eu falei para vocês sobre a regra de Markov-Nikov, que é o halogênio ele vai entrar no carbono que está menos hidrogenado, ou seja, que tem menos hidrogênio, e o outro hidrogênio vai entrar naquele carbono que está mais hidrogenado. Olhando aqui na tela, vocês percebam que na parte aberta, o carbono que está logo acima do anel aromático, ele só tem um hidrogênio. Então, obviamente, o halogênio ele vai entrar nesse carbono. Enquanto o segundo carbono, que está na parte mais extrema da molécula, ele possui 2 hidrogênios. Então, obviamente, o átomo de hidrogênio vai se ligar a ele após a quebra da ligação química, tá? Então, vamos lá. Sendo assim, o nosso gabarito ficou, então, com a alternativa C. Certinho? Próxima questão. Também é retirada da coletânea SFB, Turbo 6.0, o livro de Química, volume 4, a página 126. Questão número 14. Um dos índices da qualidade do diesel e do biodiesel é a determinação do número de insaturações em suas moléculas. Quanto maior a quantidade de insaturações, maior é a degradabilidade e oxidação do combustível. Lembrando, insaturação, ligação dupla ou tripla, tá? A técnica para a determinação do índice de insaturação é denominada de índice de iodo. A reação se processa da seguinte maneira. O iodo molecular, o que é o iodo molecular? I2. O símbolo I e o número 2 embaixo. De cor violeta, reage com carbonos insaturados da molécula e produz uma ligação saturada, ou seja, ligação simples, tá? Sem cor, incolor. Qual das alternativas a seguir apresenta uma equação química adequada para essa reação? Então, vejamos, eu tenho como reagentes o quê? O iodo molecular junto com a minha cadeia carbônica, que foi mencionada, certo? Então, de cara, nós já podemos eliminar algumas situações. Iodo molecular é I2. Então, na situação B, você tem I3, na C, você tem I4,
e na E você tem I4. Já cancelou 3 alternativas aí só sabendo que o iodo molecular é I2. Então nós ficamos aí com a alternativa C e a alternativa A, não é isso? Não, desculpa, a alternativa A e a alternativa D. Então, por que não pode ser a A? Porque se você for prestar atenção no produto, você criou uma ligação dupla. Então, nesse sentido, seria o oposto do que queremos. Na situação D, perceba que a molécula ela começa com dupla ligação. Vai acontecer a cisão, que eu falei no início da aula, vai juntar com o átomo de iodo, né, a molécula de iodo molecular, e a ligação dupla é rompida e fica uma ligação simples, uma ligação saturada, que é exatamente o que a questão quer. Então, dessa forma, nós temos o nosso gabarito, alternativa D de dado. Galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido acerca das reações orgânicas. Fiquem de olho nas nossas plataformas e nos sigam para mais aulas como essa. Então, até uma próxima.